Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, capítulo 18, São Chegados os Tempos. Estamos aqui no item 32, a nova geração, comigo André Monteiro e Eduardo Araújo, e sem a Miranda, né, Eduardo? O que aconteceu com a Miranda? Comigo André Monteiro, ele mesmo se apresentou. A Miranda, ela só deixou a mochila na cadeira. E eu tenho reparado que ela tá com várias mochilas agora. Eu acho que foi campanha fizeram a campanha da mochila. Alguma coleção de mochila? Fizeram a campanha da mochila? Não vem que não tem. Olha, os meus amigos me vendo desmochilada. Não, mas o André ficou tão assim, né, sem a sua presença aqui, que ele foi apresentar, ele se apresentou. Comigo, André Monteiro, Maria de Fátima Miranda. Pois é, estou de volta. Seja bem-vindo, vamos lá, tem que trabalhar, pô. Mas Miranda tava voando, né, Eduardo? Vamos lá, ela vive tomando café. E tem 32. Ó, já falei, quando Miranda morrer, se tu quiser fazer um agrado pra ela numa encruzilhada, bote café. Bote café? Cafezinho. Ela vai baixar na encruzilhada. Olha o bicho. Vamos lá. As grandes partidas coletivas, item 32, diz Kardec. Entretanto, não tem por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, isso é fundamental, né? Porque você vê até numa escola, né? Às vezes o diretor de uma escola ali faz isso, né? Quem é professor sabe. Você tem a turma dos terríveis, onde você junta todos os Mirandas, entendeu? Pega todos os Mirandas da turma, bota numa turma só. E ali você bota o BOPE, chama o exército, cerca aquela turma. Bota a Madre Teresa para ser professora, né? Tem que ser, né? E as outras turmas ficam mais aliviadas, porque você tirou os elementos mais complicados, eles ficam... Muitas escolas fazem isso, o pessoal até fala, pô, aquela turma ali é a turma do terror, né? Os terríveis. Porque o diretor percebe que às vezes 2 causa um estrago numa turma de 40. Então você pega aquele 2, bota numa mesma turma, pega o outro. Então você junta a turma dos terríveis e cria todo um esquema especial para lidar com eles. E você acaba atenuando os efeitos danosos que eles tinham sobre os outros alunos. A Terra é a mesma coisa. Jesus vai ter que, e já vem fazendo isso, né, separar o joio do trigo, como ele falou que já estava sendo feito, de tirar aqueles que são realmente danosos para a sociedade e isolá-los, né? Não é desampará-los. Eles vão ser isolados, provavelmente em outros mundos, né? Porque eles precisam ter a oportunidade também de recomeçar, assim como os alunos terríveis vão para uma turma não para serem expulsos da escola, vão receber as mesmas aulas, vão receber, mas com critérios mais rigorosos de disciplina, comportamento, etc. Então, é o que está acontecendo hoje no planeta. Nós estamos com pressa, né? Gostaríamos de ver isso acontecer já agora no início do ano, mas Deus não tem a nossa pressa. Até porque a vida do corpo ela é muito fugaz, ela passa muito rápido. Eu converso com pessoas que estão com 90 anos, eles falam, meu filho, às vezes eu não consigo entender como é que eu cheguei a 90 anos. Porque a pessoa nem se sente com 90 anos. Mas ela tem 90 anos e ela sabe que está perto. Pode ser a qualquer momento o corpo dela vai pifar, porque é uma lei natural. Mas passa muito rápido. A vida humana, ela passa extremamente... Para nós pensar que ainda ontem a gente estava na escola. Às vezes eu fico parando para lembrar, né, do meu período escolar. Eu falo assim, meu Deus...
Eu ia pra escola todo dia e pegava o ônibus, ia pra casa, não sei. Parecia que aquilo não ia terminar nunca. E hoje eu já tô aqui. Já tô com um filho de 10 anos. É tudo muito rápido. Agora, antigamente a gente ficava torcendo pra andar rápido, né? Agora a gente queria que andasse mais devagar, né? Se a gente tivesse a vantagem da Miranda, né? Que já não morre, já avançou. Né, já avançou cento e não sei quantos Deus anos. sabe lá. E ninguém sabe porque que ela não envelhece, né? É um dos fenômenos que tá do mesmo jeito. Ela Eu deixou durmo até no formol. Ela deixou o cabelo branco pra disfarçar. Só ela pinta de branco, né? Descolore, né? É. Mas enfim. Quieto. Então as coisas estão acontecendo, né? A gente tem que manter a tranquilidade. Às vezes eu mesmo me sinto angustiado com tudo que eu vejo, mas conforme eu relatei no último programa, né? Aquele paraquedista lá, né? Eu relatei no final do programa passado, ele pula no curso de operações especiais. E não desencarna. O paraquedas principal não abre, o reserva não abre, e ele cai em queda livre, o homem não está morto. Não tem como explicar um negócio desse. Pelas leis da matéria, não tem como explicar. Algum espírito segurou ali, atenuou a queda, ele se quebrou todo, mas o homem está andando. O homem está falando. Pulmão perfurado, coração comprometido, todo lascado e vivo, dando entrevista. Então, assim, Deus pode muito. E a gente tem que confiar que o planeta não está à deriva. Por piores que sejam as situações que nós estejamos vendo, né? Guerras, muitas mortes, Na verdade, isso tudo é consequência daquilo que nós plantamos em vários e vários séculos. Não tem espírito inocente encarnado na Terra. Não tem espírito inocente encarnado aqui. Então, nenhum de nós aqui está livre de ser assassinado, de passar por alguma situação grave. Por quê? Porque somos espíritos comprometidos. É evidente que aqueles que se esforçarem no bem terão seus resgates atenuados, né? Como diria o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Porém, nós, como espíritos recalcitrantes, teimosos, nós muitas vezes não aceitamos mudar pelo amor. E aí a dor, ela vai chegar. Eu falo isso pensando em mim mesmo, tá? Mas vale para todos nós. Se nós não decidirmos efetivamente, aproveita que está iniciando o ano, né? As pessoas gostam de iniciar o ano com mudanças. Vamos tentar melhorar, porque se nós não formos pelo amor, a dor virá nos buscar. André Afonso Monteiro. Há uma incompatibilidade, compatibilidade e incompatibilidade, né? Você realmente só vai conseguir estar no grupo e com pessoas que você compartilha ali as ideias, o gosto, né, o comportamento. E se a gente realmente não conseguir acompanhar essa mudança desses espíritos que estão chegando com essa nova perspectiva comportamental, de moral, de ética, de costumes, realmente a gente vai ficar para trás. Em que sentido? Ou a gente vai ser chamado a atenção lá no mundo espiritual. André, você precisa corrigir isso e isso aqui, porque o seu comportamento está inapropriado, você não vai conseguir, não está acompanhando a evolução da sociedade, seja intelectualmente, não é só do ponto de vista moral, é do ponto de vista intelectual também. A gente tem que procurar cada vez mais aprender coisas novas, estudar, estar sempre estudando, melhorando no quesito da educação intelectual também, para poder acompanhar esses espíritos que estão chegando. Eu vejo agora até uma questão interessante, que qualquer atendimento que você faça, se você vai se você precisa acessar o teu plano de saúde ou qualquer coisa que você vai fazer hoje, banco, o atendimento é eletrônico. Se você tiver dificuldade de manusear o equipamento eletrônico, você não consegue fazer mais nada. E eles, digamos assim, empurraram isso goela abaixo pra gente. E esse pessoal que é mais idoso, eles não conseguem se adequar a essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? Eles vão, quando for para o mundo espiritual, vão aprender isso lá, quando voltar, vão estar ali próprios para isso. Mas você vê que hoje
Já há uma evolução tecnológica que alguns já não conseguem. Já elimina muita gente. Já elimina muita gente. Se você não se adequar a isso, você está fora. Do ponto de vista moral, também isso vai acontecer. Se a gente não se adequar, a gente não vai acompanhar esse ritmo. A gente, de alguma maneira, vai ter que, ou vai entrar nesse grupo dos excluídos, ou a gente vai entrar nesse grupo que vai precisar se aperfeiçoar para reencarnar aqui diferenciado. Agora, isso, entendo eu, que vai se dar de uma forma também passo a passo, de acordo com a nossa possibilidade. Ou seja, nós temos condições de atingir isso, nós temos condições de se modificar. Sim, basta lá primeiro a vontade. Porque se não tivesse, é a mesma coisa que a gente vai dizer que Deus está dando para a gente algo que a gente não conseguiria fazer e executar. Está jogando pérolas aos porcos. Não é? A nível de que o porco ele tem sua utilidade, sua função na vida. Mas a pérola é um outro nível de energia que o porco não tem discernimento para saber dar uso a ela. Não é isso? Então, é interessante, porque uma coisa é fato. A lei é de progresso e nós precisamos render no bem. Se por retardamento nosso, não é? De esforço, ficamos recalcitrando em certas situações, vamos ser adubos em outro lugar. Vamos vitalizar uma outra realidade social, onde com o que nós já temos, de alguma forma vamos movimentar. Então, olha, com o desenvolvimento intelectual nosso, no mundo primitivo, vai lá descobrir a roda, o fogo, os utensílios e movimentar aquele mundo. Vamos lá? Vamos nós aqui, continuar a nossa leitura. Continua aqui Kardec. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso é que aí vem o que não podiam ver na Terra. Então aqui Kardec ele coloca que você já está preparado, apto para aquilo ali. Uhum. E a gente lembra aquela passagem lá do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, quando ele fala do esforço que se faz, da transformação moral atingida e do esforço que faz para domar as suas más inclinações, que nós falamos em programas anteriores. Então Kardec ele traz aqui de um grupo, eles ainda continuam, digamos assim, em algumas práticas equivocadas, mas eles já estão mais amadurecidos e mais propensos a fazer essa modificação. Então parte para o mundo espiritual, desencarna, dá uma retemperada lá, relembra de algumas coisas, reforça algumas convicções com o mundo espiritual, com o mentor na sua programação espiritual, e quando volta com essa ideia mais firme, Eduardo, volta com isso mais sedimentado. Eu acho que isso aconteceu conosco. Olha, aí é que é o detalhe, nós já somos os exilados de primeira, segunda vez. Eu acho que a gente vem de uma última encarnação bem complicada ainda, passamos um bom tempo lá no umbral, quiçá nas trevas, fomos resgatados, né, tivemos lá uma preparação para retornar a essa existência, né, com os benfeitores, devemos ter participado de cursos, e nós já voltamos com uma inclinação muito maior a aceitar a questão espiritual, a entender essa parte moral, a entender que precisamos melhorar, só que ainda trazemos muito do homem velho, como diria Paulo de Tarso. Então nós estamos aí no meio do caminho, né? Mais uma vez lembrando nosso amigo Marco Aurélio Baldança, lá presidente da CF na Penha, Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, quando ele dizia uma frase que é muito verdadeira, que ele dizia assim: nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. E essa frase para mim ela foi muito esclarecedora, porque se eu fosse o que eu penso, eu seria como Madre Teresa e Chico, mas eu sou o que eu sinto. Então o que eu sinto verdadeiramente é quem eu sou. Então
os vícios, as explosões de raiva, o desequilíbrio, o egoísmo, o orgulho. Isso é o que nós somos. Mas pelo menos, como diz aqui, nós já estamos com a mente aberta à necessidade de uma mudança. Então nós fomos, talvez, desses aqui que foram para o plano espiritual, sofreram um pouquinho, refletimos e falamos, realmente é melhor a gente mudar de rumo. Recebemos a bênção de reencarnar e conhecer a doutrina espírita, refletir de uma forma diferente sobre o Evangelho, e estamos aqui tentando, ver se aproveitamos melhor a nossa encarnação. Podemos ter êxito ou podemos fracassar, como qualquer aluno em uma escola. O aluno pode ter êxito ou fracassar, vai depender de como ele se comportar em relação aos estudos e ao esforço dele. Então, tanto nós que aqui estamos neste microfone, quanto você que está aí na sua casa, estamos nas mesmas condições. Mas vocês estão no microfone. É um acréscimo de responsabilidade, que se falarmos besteira, vamos responder mais ainda. Mas, em termos de conhecimento espírita, você que está aí nos ouvindo, é tão responsável quanto eu que estou aqui falando. Então, é a grande chance que nós estamos tendo. A oportunidade nós estamos tendo. Mas vocês não têm os problemas que eu tenho. Quem garante? Alguém conhece minha vida? Ou eu vou ter que ficar aqui no microfone da rádio, ao invés de falar do Evangelho e da doutrina, eu vou falar da minha vida? Dos meus problemas familiares, dos meus problemas íntimos? Mas não adianta, aí vai ficar vai deixar de ter um objetivo. Não é receita boa pra ninguém. Vai ficar todo mundo chorando, O André vai contar as lamúrias dele, a mirandas dela, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, problema todo mundo tem. Mas o meu é maior. A gente vai ficar disputando qual é o maior problema? Então, cada um lida com seus problemas. O que para mim é difícil, para o André pode ser fácil. E vice-versa. Então, não é essa a questão. Nós estamos aqui com a oportunidade de mudança, de transformação. Agora, espero, eu falo por mim, espero que eu aproveite essa oportunidade, porque durante várias encarnações eu perdi, eu fracassei. E eu gostaria de não fracassar novamente. Kardec diz aqui, para finalizar, o seguinte: o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Nosso caso, Ao regressarem, acharão mudadas as coisas, experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. E a gente percebe, Eduardo, até o que você falou, via de regra, que a gente que está no Espiritismo hoje, a gente não conheceu essa ideia agora nessa reencarnação. A gente já deve ter tido passagem lá no catolicismo, no protestantismo, lá atrás. Aí em algum momento teve o contato com o Espiritismo, e aí dessas ideias do mundo espiritual, e aí quando reencarna aceitando essa ideia, simpatizante dessa ideia, porque você já está com isso sedimentado de outras existências do próprio momento que você aprendeu ali na erraticidade. Você já vem com isso, e aí Kardec coloca isso como um todo. Então a bondade, ela vai ser paulatinamente introduzida, vamos aprender, conforme a tradução aqui do Guilhom, que diz que a gente vai aprendendo esses bons ensinamentos. Vai conquistando, né? É algo que você não vai perder mais, né, Miranda? Sim, olha, no capítulo Há Muitas Moradas da Casa do Pai, tem uma colocação lá, acho que é Santo Agostinho, que Evangelho fala, segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos espíritos exóticos na Terra, né? Muitos de nós somos exóticos na Terra. No Ceareiros de Volta fala que muitos de nós têm o nome gravado em mundo de regeneração. E isso significa o quê? Que não estamos sendo espíritas pela primeira vez. Porque, olha, se aqueles de nós que têm o nome gravado em mundo de regeneração foram exilados de lá. Então, numa época em que a ideia espírita já poderia, de alguma forma, naquele mundo, estar presente com os conceitos de Deus e toda essa coisa que a doutrina espírita nos traz. Mas nós esquecemos também de que todas as noites nós desdobramos. E, de acordo com o acesso da permissão dos bons espíritos, nós temos contato com certas ideias. Participamos de alguns estudos, ouvimos algumas palestras ou lidamos com espíritos que trazem esse conteúdo na sua conduta.
Então, aqueles de nós que hoje se identifica e abraça a doutrina espírita, não venha me dizer que é espírita pela primeira vez, não. Pode estar tendo a primeira vez de ter o envolvimento e comprometimento. Mas desdobrados no mundo espiritual, quantos não foram assistidos nas casas espíritas? Entendeu? Eu fico refletindo assim, mas eu fico feliz de saber que a minha dificuldade é porque eu estou sendo espírita pela primeira vez. Eu digo, tolinho, mas não é mesmo, não tem garantia disso não, meu bem. Porque a maioria de nós já foi resgatado das furnas tenebrosas por espíritas sinceros. Eu fico imaginando, e os espíritos que são acolhidos nas reuniões mediúnicas? Que a doutrina espírita já está aí, Kardec em 1857. Aí vem um trabalho dessa evangelização aqui no Brasil. Então, nós podemos estar tendo contato, tivemos contato, não assumimos compromisso, e se assumimos, nós fugimos da responsabilidade. Então, de repente, a maioria de nós pode estar tendo comprometimento e envolvimento sinceros agora. Para que a gente não fique, mas está justificado então. Ainda não. Kardec aqui na questão 784 diz o seguinte, pergunta, né? Ele pergunta se a perversidade do homem é muito grande, ele afirma, né, que é muito grande, e aí ele pergunta, e pelo menos do ponto de vista moral, ela não parece recuar em vez de avançar? E aí os espíritos respondem, né, tu te enganas, observa bem o conjunto e verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal, sim, e todos os dias ele se reforma dos abusos. É preciso que o mal atinja o excesso para fazer compreensiva a necessidade do bem e das reformas. Será que é por isso, Miranda, que a gente vê ainda, Eduardo, tanta dificuldade, né? Esse mal que está, digamos assim, sendo colocado para fora, e aí a gente acha que, né, ao invés de melhorar, o povo tá recuando moralmente? Como diria Paulo de Tarso, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse se me apresenta a todo momento. É o desafio, né? É a luta de transformação, como diria Paulo de Tarso, do homem velho para o homem novo, e ninguém faz isso em uma encarnação achando que é fácil. Eu, quando conheci a doutrina com 17 anos, achei que ia ser mole. Fiquei emocionado, li o Evangelho e... Tô salvo, né? Continua aí. Tá guardando o livro, por quê? O senhor tá com pressa aí? Eu tô, digamos assim, acelerando. A gente vai gravar mais, que história é essa aí? Ainda vamos gravar mais ainda? Senhor, que o senhor tá pensando o quê? Não deu horário ainda não, Du? Não, que meu povo, tá vendo aí, ó, o homem quer ir embora aí, ó. Não, então tá bom, pensei que já ia dar meio-dia já. Não, que é meio-dia, meia-noite. Miranda... A gente está à noite, a gente está gravando agora à noite. Vai dar meia-noite, ele acha que vai dar meio-dia. É que Miranda... Você bebeu, esse café que você bebeu aí tem a Miranda. É influência da Miranda, gravando meia-noite, ele tá pensando de repente no programa Plantão da Madrugada. Comando da Madrugada. Porque geralmente é a Miranda que fica assim meio desorientada. Acho que esse café que a Miranda trouxe pra ele, Não, eu não tomei café não. Acho que a Miranda mentalmente tá me chamando pra um café. São 9h30 da noite agora, mais ou menos. Ele disse que ia dar meio-dia. Eu acho que ele não tá passando bem não, Miranda. Esse negócio de transformação, novo mundo. Eu tô me transformando. Ele tá desdobrado. Eu tô me transformando. Ele ficou desorientado, começou a guardar os livros, disse que ia dar meio-dia. Meus irmãos ouvintes, aproveitem que estamos agora, quase 9h30 da noite. Faça uma prece. Faz uma prece pelo nosso irmão André Monteiro. Porque a situação dele não é boa. Muita paz a todos aí, André. Muita paz, Jesus Miranda. nos conduza. Até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Agora, como estudamos juntos, sabemos, capítulo 7º desta segunda parte, um capítulo no qual Allan Kardec, nosso querido codificador, nos traz a trajetória, as características, os ascendentes e as consequências dessa opção ou desse leque de opções que faz cada espírito, por ele classificado, neste capítulo, como espírito endurecido. Nós já iniciamos o estudo de um espírito que está aqui emblematizando o orgulho. A rainha de Ud emblematizou aqui para nós o orgulho. Nós já falamos sobre as faces, as diferentes nuances em que o orgulho se torna manifesto em nosso modo de ser, em nosso estar no mundo, em nossa escala de valores. Tudo isso, naturalmente, com a sequência das nossas encarnações, vai sendo depurado e nós vamos nos aperfeiçoando. No entanto, enquanto persistem essas características, por força da nossa teimosia, da nossa persistência no nosso defeito, nós vamos identificando, por exemplo, um desses tipos ou mais de um tipo de orgulho ou de instância ou de manifestação do orgulho no mesmo espírito ou em nós mesmos. Na verdade, o orgulho diz, entre aspas, é que ele é a porta, a característica que nos torna superiores a todas as outras criaturas. Nós sabemos, por exemplo, que a verdadeira superioridade é a de Jesus. E nesse particular, essa superioridade do Cristo haverá sempre de ser a referência máxima, única, perfeita para cada um de nós. Porque o orgulho se torna manifesto, por exemplo, no orgulho do sangue. Muitas pessoas dizem: a minha família é isto, a minha família é aquilo, esquecendo que nós somos reencarnacionistas, ou pelo menos esquecendo que existe a reencarnação sempre para todos os espíritos que precisamos nos aperfeiçoar. Naturalmente que o orgulho de sangue e todas as outras manifestações têm interfaces com a vaidade, com a inveja, sobretudo com o poder. Então, além do orgulho do sangue, há o orgulho da inteligência. Os outros são não inteligentes, e nós usamos até palavras que indicam uma depreciação para com os nossos irmãos. E, na verdade, nós hoje sabemos, com os avanços das pesquisas na área da inteligência, que hoje nós não perguntamos mais se uma pessoa é inteligente, nós hoje indagamos como, de que modo aquela pessoa, e qualquer pessoa, é inteligente. Há o orgulho da religião. Muitas vezes até nós, espíritas, achamos que a nossa religião é a única científica, quando na verdade a nossa religião não é científica. Na verdade, o espiritismo é uma filosofia espiritualista. Isso está posto lá no frontispício de O Livro dos Espíritos. Tudo isso revisado, avalizado pelos espíritos orientadores da humanidade junto a Kardec. E o espiritismo é, portanto, uma filosofia espiritualista de comprovação científica e consequências morais ou religiosas. Há o orgulho da raça. São os preconceitos,
as injustiças, as perseguições, e então nós vemos que uma raça quer ser superior à outra. Ela, às vezes, ou os adeptos desse movimento, dessas manifestações, não dizem que a sua raça é superior, mas pelo que pleiteiam, pelo que dizem, pelo que julgam ser comprovação dessa superioridade da sua própria raça, nós vemos que é orgulho de raça. Como, por exemplo, nós até já lembramos aqui juntos, nós vemos essa eugenia predominante que levou a uma catástrofe humanitária e até a guerra, na segunda lamentável manifestação da guerra no mundo, Segunda Guerra Mundial. Eugenia é um conceito, uma formulação teórica na área da biologia, quando está posto em uma teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, isso baseado em genética ou biogenética. Fundamentalmente, alguns adeptos, na época, lá na Alemanha, isso era posto também dessa maneira. Mas há formas disfarçadas de isto acontecer e nós precisamos estar todos muito atentos para não embarcarmos nesse canto de sereias. Nós vimos, portanto, que a rainha de Ud é um emblema, é uma referência, lamentável referência, para o orgulho. E nós certamente enviamos agora juntos a esse espírito a nossa gratidão por estarmos podendo estudar esse aspecto até dramático, consideradas as consequências para a nossa evolução. Agradecemos a esse espírito que certamente agora já está avançada, porque ela faleceu, ela desencarnou em França em 1858. Portanto, neste mais de um século, ela certamente, esse espírito certamente já deve ter avançado. Mas, enfim, a rainha de Ud está, na verdade, como um exemplo, mas ela vem lá da Índia, aquele povo que tem o orgulho das castas, a divisão em castas. E nós já falamos sobre essas questões, essas características lá da Índia, a Vetusta Índia, que tem um papel tão importante na história da humanidade, em caminho da luz, merece do nosso querido mentor Emmanuel referências importantes, mas são espíritos como os demais daquela época, degredados na Terra, que vieram de outras experiências, porque já não poderiam conviver vibratoriamente com a vibração do orbe em que estavam sediados e situados pela lei. Então, esses povos que se gruparam às margens do Gange, aquele rio considerado sagrado por eles, vieram então formar os primeiros elementos, os primeiros grupos, as primeiras características de uma sociedade organizada. E essas organizações hindus têm origem, são anteriores à própria civilização egípcia e anteriores também aos grupos israelitas. Essas almas exiladas, segundo Emmanuel, foram recebidas por Jesus, porque Jesus estava aberto aqui em nosso planeta, como governador do planeta, para receber esses espíritos degradados pela sua baixa moralidade. Mas elas também vieram, essas almas exiladas, vieram também trazendo na memória, em comovedoras recordações, a expressão é de Emmanuel, essas almas guardavam na memória
o esplendor de outras conquistas que perderam por força da sua baixa moralidade, traduzidas essas comovedoras recordações na beleza dos Vedas e dos Upanishads, aqueles textos deslumbrantemente belos da literatura hindu, e foram as primeiras vozes da filosofia e da religião na Terra. Os arianos puros, já vemos aqui também alguma questão que pode ser o berço desse orgulho. Os arianos puros vieram com lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Essas questões foram se desenvolvendo e se tornaram manifestas, por exemplo, na situação dos marajás. Os marajás, nós sabemos, são aqueles seres que viviam desfilando as suas roupas, as suas pedras preciosas, tudo que fosse característico e denunciasse a sua origem superior. Nós temos paralelamente os Mahatmas, a palavra Mahatma quer dizer grande alma, que criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que até hoje, na atmosfera psíquica, há mensagens de amor, esperança, estoicismo resignado para uma referência, um baluarte para os que estão aí também seguirem, e nós todos. Os cânticos dos Vedas, nós sabemos, é uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Mas, junto a isto, há a organização em castas. O povo hindu tem um elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito. Nós vemos aí um instrumento do Cristo em 6.000 anos antes de Cristo, em Vyasa, em Krishna, em Buda e outros grandes enviados. Mas também lá o povo hindu deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Palavras de Emmanuel em A Caminho da Luz. Nós estamos estudando não só A Caminho da Luz, mas também O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, o capítulo 7º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vemos então que em breve, Emmanuel nos alerta a esse respeito, em breve essa organização em castas separou para sempre as coletividades. Para sempre é uma expressão muito importante do mentor. Separou para sempre as coletividades, esta organização em castas, porque tem e traz no seu bojo um sentido hierárquico de superioridade de uns ou de umas criaturas sobre outras, e mais significando então uma superioridade orgulhosa e absoluta, expressão do nosso mentor. Ele diz ainda que há fortes raízes de uma vaidade poderosa, dividindo os espíritos no campo social e religioso, a tal ponto que os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação de sua raça primitiva. Sobre o sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma. Portanto, é sempre aquele orgulho da origem. Os arianos da Índia não se compadecem das raças atrasadas que encontraram em seu caminho. Para eles, Emmanuel também nos ensina, para eles deveria ser um imperativo de trabalho regenerador, mas não foi assim. Os aborígenes, por exemplo, foram considerados párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se fisicamente, porque sofreriam graves punições
e severos castigos. Párias são a ralé de todos os seres. Têm que usar guizos para anunciar que estão se aproximando, para que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. Não obstante, nós vemos que a lei está presente para nos educar a todos a todo o tempo. E então, os rajás soberanos viveram em palácios resplandecentes, que transitaram sobre elefantes enfeitados de pedrarias, mas, pela lei, reencarnam como mendigos desventurados em amargas provações expiatórias, cheios de chagas cancerosas, em miséria e indigência. Também a caminho da luz, o nosso querido Emmanuel, pela doce psicografia de Chico Xavier, também Emmanuel nos diz que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu. Não obstante, nós aqui lembramos, instituíram esta separação em castas e estas gravíssimas condições em que situaram os irmãos que foram situados na escala hierárquica dessa sociedade doentia como párias. Mas então, como é que deve despertar um soberano hindu no plano espiritual? A rainha de Oud, nós já lembramos, desencarnou na França em 1858. E em comunicação mediúnica, ainda perturbada, não podia explicar as sensações do mundo terrestre. Não podia justificar aquela hierarquia orgulhosa. Ela tem saudades da vida e queria que o corpo dela se levantasse do túmulo. Nós vemos aqui essa questão muito grave do ponto de vista desse espírito. À mesa mediúnica é-lhe perguntado: quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Ela respondeu: ainda perturbada. Torna-se-me impossível explicá-las. Sois feliz? A rainha responde: tenho saudades da vida. Não sei, experimento acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. E ela ainda diz nessa mesma linha de raciocínio: lamentais o ter sido sepultada entre cristãos que não no vosso país? Sim, responde ela, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me. Forçam-me a falar quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. É o que diz esse espírito à mesa mediúnica. Ela tem essas saudades, diz que a terra indiana seria menos pesada sobre o corpo dela, e diz que as honras fúnebres prestadas aos seus despojos não foram grande coisa, porque ela era rainha, e nem todos se curvaram diante dela, como era naturalmente habitual lá entre as castas, mas sobretudo por sobre as castas superiores reinava a rainha. Ela, por exemplo, espera que o filho volte a recuperar os estados de seu pai, dizendo que seu sangue reinará por certo, visto como é digno disso, até porque não pode misturar-se com o sangue, não pode misturar-se com o sangue do povo. Aqui uma referência explícita a essa superioridade tão orgulhosa.
E na verdade ela diz que não se pôde constatar o lugar do nascimento da rainha. E então ela diz ser oriunda do mais nobre dos sangues da Índia, e penso ter nascido em Delhi. Ela estava perturbada, por isso diz que pensava ter nascido em Delhi, mas certamente que é uma referência geográfica de mais importância na geografia da Índia, naquela época da civilização hindu. Então, ela diz que não se pôde constatar o lugar do seu nascimento. É muito grave essa questão que ela nos traz, e diz ter direito aos esplendores do luxo, cercada de honras, porque continua a ser rainha. Palavras do espírito rainha de Ud, que continua a ser rainha, ou continuava a ser rainha, quando dessa comunicação mediúnica, e que se enviem escravas para servi-la. Essa é uma outra manifestação da suposta superioridade na concepção do próprio espírito. Mas também sente-se um pouco aturdida, porque parece-lhe, por outro lado, que, a expressão é dela agora, pouco se preocupam com a sua pessoa lá no plano espiritual. E, contudo, ela é sempre a mesma, diz ela, tão bela quanto era. Então, nós vemos aqui o que diz a rainha de Ud. Vós, a mesa mediúnica perguntada, vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tenho direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra, mais elevada, nesse mundo em que ora estais? Continuo a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. E contudo eu sou sempre rainha. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Aqui uma gravíssima referência do espírito na sua insubordinação, no seu orgulho de se sentir sempre tão superior que nem Deus merecia dela, ou dele espírito, a qualquer preocupação, qualquer ideia, qualquer pensamento. E então, ela diz, eu, porém, professava a religião muçulmana, mas ela dizia, eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Aqui nós vemos o quanto esse espírito vai precisar ainda, e ao longo dos nossos estudos vamos aprofundando essas questões, o quanto esse espírito precisaria ainda de reencarnações, de ensinamentos, de vivências, de experiências, para, afinal, descobrir-se como ser imortal, criado simples e ignorante, mas que ao longo das encarnações, que aliás ela conhecia porque era vigente na Índia, através das reencarnações, situar-se como criatura de Deus e não como a rainha do mundo efêmero em que nós vivemos, mas é abençoado para nossas experiências de aprimoramento espiritual. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.